Olá, pessoal. Sou Marco Aurélio Nogueira. Esse é o programa Diálogos, uma promoção conjunta do Ateliê de Humanidades e do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia. Sejam todos bem-vindos. 2024 está terminando. Os últimos meses do ano foram marcantes e ricos em termos eleitorais. Em outubro, o Brasil, nas eleições municipais, votou inclinado para o centro e deixou de lado os partidos progressistas. Agora, em 5 de novembro, nos Estados Unidos, Donald Trump venceu de forma avassaladora a candidata democrata Kamala Harris. No Uruguai, a coalizão de partidos de centro-esquerda, que formam a Frente Ampla, teve mais votos no primeiro turno da eleição presidencial do dia 27 de outubro. Mas o cenário para o segundo turno, a ser realizado em 24 de novembro, parece sombrio, pois a soma dos votos obtidos pelos partidos de direita e centro-direita supera a dos conquistados pelo candidato da frente do ex-presidente Pepe Mujica. O que está saindo das urnas nesses três países? Delas surge ou se reforça alguma tendência de longo prazo em escala global? Há uma reiteração de um certo tipo de refluxo democrático? As perguntas são muitas e as conclusões categóricas são difíceis. O quadro exige um esforço concentrado de explicação e compreensão. Para conversar sobre isso, convidei o cientista político Paulo Fábio Dantas Neto, a quem agradeço desde logo pela presença. Paulo Fábio é professor de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia, foi vereador em Salvador, deputado e constituinte estadual da Bahia e secretário de Educação de Salvador. Paulo acabou de lançar um livro dedicado a analisar criticamente a trajetória de Antônio Carlos Magalhães, um dos grandes caciques da política nacional e baiana. No livro, Paulo procura mostrar como foi possível um personagem obter tanta relevância política com base em uma visão de mundo autoritária e oportunista, fortemente localista, mas com envergadura nacional. Houve, em ACM, no livro de Paulo isso é bem mostrado, um esforço bem-sucedido para fazer da Bahia a rampa de lançamento que o projetou na política nacional. Ele se tornou um político baiano nacional, como indica o sugestivo título do livro de Paulo, publicado pela editora da Universidade Federal. Paulo, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme poder dialogar com você. Ô, Marco, prazer meu estar aqui na sua companhia, na companhia de João também, e participando dessa iniciativa sua, que eu já vi alguns dos episódios das entrevistas, é uma coisa que tem um papel muito importante nesse momento que estamos vivendo. Eu quero, com isso, saudar, evidentemente, também o Ateliê de Humanidades, o Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, por essa iniciativa, e para mim é um prazer enorme, uma honra, inclusive, estar aqui também participando um pouco desse esforço de vocês. Obrigado, Paulo. É um prazer mesmo poder conversar com você. Vamos, então, começar por uma pergunta que é, até certo ponto, chave para o entendimento da política nacional posterior às eleições municipais. Até certo ponto, até mesmo antes das eleições. O que é o chamado centro que venceu as eleições? Consideremos alguns números, assim, pegando ao acaso. O PSDB conquistou 887 prefeituras, seguido pelo PMDB, com 856, pelo PP, com 747, a União Brasil, com 584, republicanos, com 433. Essas 5 legendas obtiveram taxas de sucesso que variaram de 52% a 41%, tendo em vista o número de candidaturas que apresentaram. Esses partidos
integram efetivamente o centro, ou parte deles pode ser alinhada à direita? Seria mais correto chamá-los de centro-direita? Ou comporiam um centro democrático em formação? Para você, o que é que une, o que separa esses partidos? Olha, Marco, claro que qualquer coisa sobre esse assunto é algo ainda muito, vamos dizer assim, experimental, tentativa, que não pode ainda ser apresentado como uma explicação. Os resultados eleitorais de outubro, Marco, eu acho que reclamam, exigem que se reveja em profundidade algumas crenças nossas, correntes, a respeito mesmo da descrição, da interpretação do que sejam e do que representam os principais campos dessa geografia política do país, não apenas do centro, mas a avaliação das possibilidades de êxito desses vários partidos nas diversas arenas de competição existentes no Brasil, nesse futuro imediato, pelo menos até 2026. Eu acho que essa pergunta que você faz, Marco, ela é uma. Eu acho que para nós nos situarmos nessa teia, eu acho que é preciso três coisas, e uma dessas é exatamente o que a sua pergunta tenta. Que a sua pergunta inicia. Quer dizer, na minha visão, acho que é preciso reformular, talvez mesmo abandonar essa noção de centrão. Dimensionar isso uma coisa. Mas, além disso, e eu vou explicar na sequência, mas, além disso, é preciso também dimensionar com realismo o que é essa direita radical e suas versões extremistas, porque isso também é um assunto que precisa de uma reflexão um pouco mais detida. E, em terceiro lugar, é preciso também compreender em profundidade a crise da esquerda e da centro-esquerda, que está longe de ser uma crise apenas eleitoral. Então, entrando no que você pergunta, que é parte dessas três necessidades assim, que eu vejo, acho que ao longo dessas três últimas eleições municipais, 2016, 2020, 2024, tem consolidado posições no eleitorado uma direita e uma centro-direita tradicionalmente, vamos chamar assim, patrimonialistas, na ausência de outra palavra, no seu agir político, reformistas, mas não de modo homogêneo nas pautas econômicas, inclinadas também não homogeneamente ao populismo em pautas sociais, tendentes a surfarem líderes carismáticos na arena plebiscitária, e a serem muito pragmáticas nas suas próprias estratégias eleitorais autônomas nas eleições legislativas e bastante conservadora na chamada pauta de costumes. Os traços patrimonialistas da sua conduta geram críticas e até desprezo em quem se preocupa com a qualidade da política democrática. Ao mesmo tempo, essas forças políticas, eu vou aqui nomear caracteristicamente o PP e o Republicanos, e em parte o PL e a União Brasil, elas têm formado, o PL é um caso à parte, um colchão que tem sido eficaz para impedir o êxito da extrema-direita em desestabilizar e subverter o sistema político, como foi o caso do período imediatamente anterior a este, durante o governo Bolsonaro. Mas, ao lado delas, e sua pergunta contempla isso também, mostra, ao lado dessas direita e centro-direita, mostra a sua relevância um campo de centro, cujas expressões são hoje o MDB e o PSD. E que se iguala à centro-direita em alguns aspectos, em vários aspectos. Eu estou nem falando aqui, Marco, do patrimonialismo, porque isso é uma tradição política contra a qual, aliás, nenhum partido está ou pode estar vacinado. Mas iguala-se em muitos pontos, mas se diferencia, eu vejo, em pelo menos três aspectos. Primeiro, esse
possível centro composto pelo PSD e pelo MDB, ele é menos maleável a acenos de vamos chamar assim, de um fundamentalismo neoliberal em economia, tendo alguma conexão até com visões desenvolvimentistas e, no caso do MDB, até social-democratas. Segunda diferença, não tem sintonia com as pautas conservadoras em costumes, assumindo, em geral, uma posição meio neutra nesse campo e mais secular, vamos chamar assim, quanto à relação entre religião e política. E, terceiro, noto que fazem esses partidos uma defesa mais normativa e não apenas pragmática do sistema político e da democracia representativa. Eu acho que, por esses três motivos, esse campo pode vir a celebrar alianças mais duradouras com uma centro-esquerda, se houver alguma centro-esquerda disposta a isso no país. Os êxitos, acho que os êxitos eleitorais do PSD e do MDB, caso os levem à comparação, né, mútua e não a uma competição, que também pode ser um cenário, eu acho que esses êxitos podem permitir a formação de um eixo, atraindo para sua órbita partidos outros cujos desempenhos eleitorais não estão mostrando um viés de alta, como o PSDB e o Cidadania, que parecem agora se encaminhar para uma solteirice, pelo menos provisória, após o insucesso de sua federação. Então, eu acho que se trata de um centro pragmático, de uma centro-direita liberal e de uma direita conservantista, todos eles, esses agrupamentos, organicamente assentados no sistema político e no jogo da representação política, que é a sua fonte de reprodução. Paulo, E aí, vamos lá. Deixa eu esclarecer. Eu concordo inteiramente com essas tuas observações. Eu fiz a pergunta assinalando a relevância do centro, basicamente por alguns motivos. Um deles, você mencionou de passagem, que é a maneira meio óbvia e simplista de identificar esse centro com o centrão, né? Embora a gente tenha que considerar, acho que você considera junto comigo, que dentro desse campo de centro, centro-direita, há algumas alas abertamente fisiológicas que poderiam preencher esse adjetivo, esse nome centrão, com o qual a crônica política diária, né, menciona de maneira pejorativa o grupo que atua buscando abocanhar alguma coisa dos governos de plantão, né? Então, esse é um ponto que você poderia esclarecer como é que você vê isso. A outra coisa é que esse centro, e particularmente a ala mais democrática liberal dele, PMDB e PSD, estão funcionando como uma espécie de imã para sinalizar umas oportunidades de política para as alas de esquerda democrática mais sensíveis à realidade nacional. Você mencionou aí o PSDB, que foi muito bem nas eleições, se nós considerarmos a debacle do partido em vários lugares. Ele elegeu uma boa, teve um êxito de 40% nas urnas. Não é pouca coisa para um partido que a gente dava como semi-morto há 2, 3 semanas atrás, e que é um partido que enfrenta dificuldades. Mas o PSB, o PDT, Cidadania, né, que tiveram um desempenho, digamos assim, entre medíocre e razoável, né, poderão ser magnetizados por uma oportunidade que se abre para eles de formarem efetivamente uma frente de centro-direita, de centro-esquerda, né, ou de centro-democrático no país. Você antevê essa possibilidade no sentido de que venha a se formar nos próximos anos, 2 anos, uma frente ampla digna desse nome?
Vamos por parte, né? Você mesmo você dividiu em duas coisas, em duas perguntas, na verdade, duas questões, e vamos tentar pegar cada uma delas. A primeira tem a ver com a presença em todos esses partidos de áreas mais abertamente fisiológicas, né? Que eu usei aquela meio assim, levianamente a expressão patrimonialistas, né? Mas é alguma coisa por aí. Primeiro, Marco, eu acho assim, né? Isso pode variar de grau, mas me parece que nesse ponto ainda tem validade a observação lá atrás do Edson Nunes no seu Gramática Política do Brasil. O clientelismo, que ele fala de clientelismo, mas digamos assim, essa miríade de práticas que ora podem ser interpretadas como clientelismo, ora como um fisiologismo mais tosco, ora como patrimonialismo, para dar uma categoria um pouco mais erudita, né, à discussão. Mas, de alguma maneira, isso é uma tradição, faz parte da nossa tradição política. E ela está presente, bem ou mal, em maior ou menor grau, em todas as organizações, em todos os campos do espectro ideológico brasileiro. Ela é forte nesse campo, mas ela não é característica desse campo, a meu ver, a ponto de você justificar quase um conceito, né, uma noção de centrão a partir daí. Primeiro, porque eu creio que não é possível mais falar neste conjunto como uma coisa só. Primeiro isso. É preciso começar a discutir em profundidade, observar com atenção cada qual desses partidos e verificar quais são os elementos que, de fato, os aproximam em termos de práticas políticas e aqueles que os estão distinguindo. Porque até pouco tempo atrás, quando no Congresso tinha sentido ainda falar em alto clero e baixo clero, hoje essa distinção praticamente desapareceu, porque o antigo baixo clero adquiriu um tipo de protagonismo absolutamente inédito. Então, hoje, quando não tem mais sentido falar nisso, não quer dizer, entretanto, que esses partidos deixaram de ser, no seu conjunto, aquela melê, né? Aquela melê que nós conhecíamos, em que era um salve-se quem puder, de cada um para o seu lado, não havia algum tipo de coesão ou de articulação política, e cada um fazia o jogo clientelístico, o jogo fisiológico, à sua maneira, na base do salve-se quem puder. Isso, de fato, mudou. Isso não está mais assim desde o período lá, ainda do governo Bolsonaro. Isso mudou, mas não quer dizer que tenha mudado ao ponto desse ajuntamento poder ser considerado, cada uma dessas siglas passou a ser, a meu ver, mais recentemente, um pouco mais partido do que era antes, no sentido de compreender a necessidade de algum tipo de vínculo mais sistêmico, com alguma coisa parecida com um campo político. Mas isso é verdade para cada partido na sua relação com o sistema político e partidário. Mas não quer dizer que esse conjunto atue com um vínculo mais ou menos orgânico que possa esperar que, por exemplo, venha a produzir uma candidatura presidencial saída desse campo. Não me parece isso uma coisa factível, porque esses agrupamentos, eles estão procurando, na verdade, eles têm, entretanto, eu acho, há diferenças básicas entre parte deles. Eu acho que o PP e o Republicano são partidos não apenas claramente de orientação à direita, né? Eles são partidos de direita, na verdade, embora moderados, na sua maioria, mas eles tendem, de alguma maneira, a ficar na possibilidade de estar em órbita de qualquer uma das polarizações estabelecidas na eleição presidencial, dependendo de como essa composição se der. O MDB e o PSD, me parece que podem ter um pouco essa possibilidade que você está apontando. Mas por que eu acho isso? Isso quer dizer, eles terão essa possibilidade se eles trabalharem cooperativamente, porque eles também podem se tornar rivais, eles podem se tornar também competidores entre si. Se tornarem cooperativos, e eu acho que há sinais nessa direção, porque eu creio,
acredito, observo que Kassab, principalmente à frente do PSD, o Baleia Rossi à frente do MDB, eles têm se transformado recentemente em dirigentes partidários que estão conseguindo estabelecer algum espaço de atuação para o partido. E olha que no MDB isso é uma dificuldade enorme, como a gente conhece, pela balcanização regionalista que esse partido sempre teve. Mas eles estão, e eu acho que isso tem a ver com o fortalecimento institucional que passou a haver dos partidos com essa questão do fundo partidário, né? A possibilidade de você controlar, se relacionar simultaneamente com as bancadas e com os ministros do partido, a partir de uma posição mínima de força que a direção do partido passa a ter. E eu acho que esses dois são dirigentes desse tipo, dirigentes que estão exercendo um papel nesse novo contexto. E estou vendo alguns sinais disso acontecer no União Brasil. Com o atual presidente, eu tenho visto declarações de áreas diferentes do União Brasil, né, reconhecendo nele o articulador. Então, a possibilidade do União Brasil ser atraído para isso, embora o União Brasil tenha uma configuração que pode levá-lo também a uma atuação tipo a do Republicanos e a do PP, mas na medida que o União Brasil possa vir a ser atraído para essa composição, para uma composição, acho que pode-se até pensar na capacidade de atrair forças de centro-esquerda e de esquerda para uma composição, porque isso daria uma sensação de poder. Mas, eu repito, nós estamos vendo agora o que está acontecendo na sucessão da Câmara, aliás, do que já aconteceu na sucessão da Câmara dos Deputados. Existem forças atuantes na política brasileira, e por isso não dá para analisar só o centro, é preciso analisar a direita radical e a esquerda. Como é que elas se movem nesse território? Porque nós estamos começando a assistir, com essa sucessão na Câmara, algo parecido com o que houve depois das eleições municipais de 2020. O que é que houve depois? O recado das eleições de 2020 foi muito parecido com o de agora. Um recado voltado ao centro, de moderação, de recuperação do prestígio da política tradicional, da observação das gestões municipais. Tudo isso estava lá em 2020. O mapa era esse. Entretanto, entre 2020 e 2022, armou-se um cenário em que essas forças, pragmaticamente, embora empoderadas pelo voto, compreenderam que não iam ter condição de enfrentar uma batalha na arena da eleição presidencial. E, em grande parte, isso se deu pelo fato político decisivo que foi a recuperação dos direitos políticos de Lula, né? A possibilidade de sua elegibilidade, que baralhou completamente, impediu, inclusive, que articulações fossem feitas a partir do que as eleições de 2020 sinalizaram. Então, a volta de Lula à cena política estabeleceu uma polarização que era absolutamente inapelável. E assim foi a história de 2022. E nós estamos agora diante de uma situação que indica que as forças políticas que compõem esses polos estão igualmente interessadas em diluir o impulso das eleições de 2024, das eleições municipais. Eu interpreto por aí o que aconteceu na sucessão que está praticamente consumado, embora não se possa daqui para fevereiro, nada impede que haja mudanças de cenário, mas, quer dizer, o presidente Arthur Lira já havia dando sinais há muito tempo de uma certa fadiga do seu comando sobre a Câmara, decorrente do fato de ele estar saindo mesmo da presidência, enfim. E, principalmente, o fortalecimento do PSD e do MDB nas eleições, da maneira que isso aconteceu, e o fato desses dois partidos formarem um bloco parlamentar dentro da Câmara dos Deputados, com peso de número de deputados que seria equivalente ao dos comandados por Lira, só perde porque uma parte da esquerda se integrou ao grupo de Lira lá dentro. Claro que isso é para a política legislativa apenas, mas é uma sinalização de que ali a possibilidade de você ter, na eleição da Câmara, uma relativização deste poder. Mas isso daria uma possibilidade de engatar o resultado das eleições municipais com articulação para a presidência da Câmara e, quem sabe, adiante, uma articulação nas eleições presidenciais. Quando o PL e o PT, os dois partidos que são símbolos da polarização da arena presidencial,
quando eles entram em campo imediatamente e sacramentam o apoio ao candidato de Lira, eles estão, na verdade, cortando, atalhando essa possibilidade. E os partidos, tipo o PSD, MDB e todos os outros pragmáticos que são, né, eles precisarão, eles sabem que o seu poder dentro do Congresso, que a sua possibilidade de influenciar a distribuição de emendas, distribuição de cargos, enfim, tudo aquilo que faz necessário um partido ter peso no Congresso, não recomenda que você transforme a eleição da presidência da Câmara numa eleição plebiscitária para discutir coisas que têm a ver. Não, ali se decide isso na composição, como é natural que seja. Então, mas o risco haveria de haver um influxo da política, das alianças eleitorais sobre a composição. Isso foi abortado com pragmatismo, quer dizer, a compreensão da parte do PT e do PL, que se não quisesse deixar esse bicho crescer, esse bicho chamado orientação centrista, precisavam encontrar o quê? O candidato de Lira, que Lira é o conhecido. É a tentativa de reinstalação da Melê. E aí, claro, já não há expectativas de que, nesse episódio, pelo menos, da eleição da Câmara, haja algum tipo de movimento na direção do que você me perguntou. Né? Eu acho que a tendência aí é de você neutralizar todos esses partidos serem contemplados ali naquele momento e seguir o jogo como vem seguindo. O Kassab chegou a dizer que talvez não dê tempo para 2026, né? Ou seja, 2026 seja mais uma disputa em que os polos irão se estabelecer na eleição presidencial, mas o que hoje não se pode mais falar de poder no Brasil pensando só no poder executivo. Né? Paulo, deixa eu te dizer uma coisa. Essa nossa conversa aqui, que para mim está sendo muito boa, ela, de certo modo, caminha na contramão do senso comum ou das análises que têm prevalecido na crônica política brasileira. Quer dizer, eu pego assim, você está trazendo, e eu estou aceitando integralmente, uma visão realista da política e do sistema político brasileiro que parece faltar em muitos analistas da crônica, sobretudo da crônica jornalista, que tem o seu mérito, não estou criticando ninguém aqui, até porque é difícil mesmo a gente perceber os detalhes, as nuances dessa coisa toda numa dinâmica de corre-corre como é a da imprensa diária. Mas eu falo isso lembrando de duas ou três coisas. Duas coisas. Uma é o carnaval que se fez e que se continua fazendo em torno das emendas parlamentares. Né? Claro, existe um componente justo na crítica, que é do fato de uma parte das emendas não passarem por nenhum tipo de crivo, vamos dizer assim, e por dilapidarem, de algum modo, o orçamento público nacional. Né? Mas o fato que é realçado de maneira mais clara é o uso que se faz das emendas para turbinar, impulsionar, alavancar candidaturas regionais pelo Brasil afora. Né? Quer dizer, me parece que essa é uma observação que não faz muito sentido quando você olha de forma realista o jogo da política e do poder. Né? Quer dizer, sempre foi assim, como você observou, não só no Brasil, e sempre deverá continuar a ser assim, com um ou outro degrau de diferença. O segundo ponto é também o barulho que se fez, mas esse em menor escala, do fato de quase todos os prefeitos que se candidataram à reeleição terem sido eleitos. 82% dos prefeitos que se candidataram foram eleitos. 45% das cidades tiveram uma prorrogação do incumbente, como se costuma dizer. O que é mais ou menos inevitável quando você tem o expediente da reeleição. A reeleição é justamente um dispositivo que facilita o sucesso eleitoral de quem tem o cargo. Porque ele tem o cargo, ele tem as realizações, ele tem recursos e tem visibilidade. Claro que se ele souber se mexer nesse território. Não te parece que
o realismo de que nós estamos conversando aqui ajuda a colocar um pouco de ordem na confusão analítica que prevalece quando se faz a leitura da política nacional? Eu acho sim, Marco. Acho que, na verdade, não é que necessariamente as críticas, na sua maioria, as críticas não estão sendo dirigidas de uma maneira, digamos, descabida ou numa direção que se possa criticar a crítica. Eu acho que elas são críticas geralmente direcionadas para problemas reais. O problema é que elas muitas vezes extrapolam esse fato para se transformar em tentativas de explicação de fenômenos que são muito mais complexos do que os problemas que essas críticas apresentam. Vejam, por exemplo, a coisa das emendas. Não é? É claro, você tem de cara duas questões aí que merecem, de fato, um exame muito cuidadoso, uma crítica e uma tentativa de resolver. O primeiro problema é o problema do montante disso, né? No momento em que o país está voltado para uma discussão sobre fazer ajuste fiscal, né? O montante e a forma, digamos assim, absolutamente, a premissa de que ali não se bole. A premissa de que ali não se bole não me parece uma premissa coerente, racional, né? Digamos, positiva para o momento em que nós estamos vendo a situação, as dificuldades que se tem para fazer cortes, né, nos orçamentos dos vários ministérios do governo. Agora, uma coisa é você dizer isso, né, que é preciso também estender isso ao Poder Legislativo, quer dizer, a contribuição precisa ser dada a essa necessidade, se é que se chega a um consenso sobre a necessidade de um ajuste. Porém, uma outra coisa completamente diferente é a utilização da conjunção ou, né? E eu tenho visto muitos discursos nessa linha, que é um absurdo se pensar em fazer cortes em qualquer área que seja da administração pública, que tenha qualquer tipo de relação, por exemplo, com a questão social, enquanto se permite as emendas. Como se as emendas fossem alguma coisa estranha ao mundo social. Isso não é propriamente verdade. As emendas podem ser submetidas ao mesmo critério de discussão pública que se tem ao se discutir as prioridades a serem cortadas no Executivo. Ou seja, é possível que e para isso vem o segundo problema, a necessidade da transparência, que, na verdade, está se tentando encaminhar uma solução. O que não pode acontecer, a meu ver, é que, como explicação, é de que o problema é que os recursos estão sendo drenados para uma coisa espúria, como se as emendas fossem espúrias. Não é possível tratar emendas parlamentares de uma mesma forma. Emenda de bancada é uma coisa, as chamadas emendas PIX são outra coisa, e cada uma dessas modalidades de emenda tem também destinações que são diversas, e muitas delas são legítimas, porque, afinal de contas, quando as eleições demonstram uma preocupação do eleitorado com questões municipais, com questões de gestão municipal, com questões locais, isso significa que a pauta do que deve ser feito num país como o Brasil não pode ser resolvida exclusivamente pela visão macro que haja no Poder Executivo. É preciso levar em conta que somos um país federativo, que somos um país com diferenças importantes e com um modo... A política... Veja só, eu acho que há um excesso, uma carga normativa excessiva quando se procura demonizar as emendas como se isso fosse uma coisa ilegítima, uma coisa espúria, quando, na verdade, elas são um dos lados de uma realidade que estamos assistindo no sistema político brasileiro há alguns anos, que é a do fortalecimento do Poder Legislativo, independentemente da sua composição. E eu não posso ver isso como uma coisa ruim, eu não posso ver isso como uma coisa negativa em si próprio. Até mesmo, né, Paulo? Até mesmo porque as emendas, elas são repartidas na Câmara, não são exclusividade de uma ala do Legislativo. Plenamente. Você querer explicar que a vitória dos partidos do chamado, né, ou da direita, do centro-direita e do centro, né, que a gente pode chamar de centro, se explica pelas emendas, é desconhecer isso que você está dizendo, desconhecer que há uma proporcionalidade, que há uma distribuição, inclusive que privilegia mais do que seria
o partido do governo tende, normalmente, a obter, os parlamentares do governo tendem a obter vantagens que não correspondem exatamente ao peso do partido, por exemplo, do PT. Quer dizer, basta você pegar o que foi a destinação das emendas para você ver isso. Então, não me parece que seja alguma coisa que deva ser elevado quase a uma cruzada, entende? Há problemas, sim. A mesma coisa em relação ao tema da reeleição de prefeitos, né? Nós sabemos, né, que desde que a reeleição, a instituição da reeleição foi adotada, isso já são 3 décadas, né? Isso lá de 1996, que sempre foi alto o percentual de reeleição. Agora, não é verdade que agora se deu, esse percentual se deu num patamar muito mais elevado do que vinha sendo a média histórica dos processos anteriores. E é possível, é razoável, imaginar que esses procedimentos novos do Congresso, que envolvem as emendas, que envolvem a destinação direta de emendas para prefeitos, para municípios, isso possa ter, e tem, né? É lógico imaginar que isso tem uma correlação. Mas é preciso também não perder de vista que há, simultaneamente, em curso no país, uma coisa, às vezes, não muito visível, mas está presente, né, quando você acompanha a justificação, por exemplo, das reeleições de prefeitos. Há ali também questões de gestão envolvidas. Há ali também experiências de gestão que comprovadamente, quer dizer, é um processo de política municipal que se afirma exatamente porque as eleições não coincidem com as eleições nacionais, não coincidem com as eleições para os governos dos estados, permite que os prefeitos possam se mover dentro de um contexto político em que se diferencia boas e más administrações, boas e más gestões. Eu não acredito. E ainda você pode acrescentar nisso, né, o fato de que, em muitas cidades, os prefeitos em reeleição não enfrentaram adversários à altura, né? Os adversários dos prefeitos que estavam se candidatando à reeleição, em muitos casos, eu falo de São Paulo, por exemplo, que eu presenciei, não enfrentaram adversários com uma articulação, inclusive programática, suficiente para desmontar as realizações que o incumbente mostrou, né? Esse também é um elemento que conta na política, né? Se o teu adversário não tem um bom desempenho, as tuas chances de vitória crescem muito. É o tipo da situação que só é possível verificar praticamente caso a caso. Caso a caso, com certeza. Então, exatamente por isso, é muito perigoso que a gente comece a adotar precipitadamente teses com pretensões explicativas para processos que, repito, são muito complexos, são muito diferenciados de lugar para lugar, de situação para situação. É claro que era de se esperar que, na medida em que aumente a influência, o poder governativo do Congresso, que as forças políticas que tenham peso dentro do Congresso, obtenham também recursos para reproduzir isso. Isso é verdade. Mas também é preciso entender uma coisa. Qual seria mesmo a distribuição justa, né? Qual seria mesmo a distribuição correta de recursos por exemplo, emendas para os municípios? Eles deveriam desconhecer o peso preliminar obtido por cada um dos partidos em processos eleitorais anteriores? Seria uma discrepância se, de repente, partidos que não tenham relevância eleitoral passassem a dispor de emendas eleitorais, em emendas ao orçamento para os municípios em nível equivalente ao dos partidos que têm provado após a eleição tendo peso. Isso é da lógica da própria democracia. Então, é preciso separar o que é fenômeno da lógica da democracia e aqueles que, evidentemente, podem existir, existem, né, elementos de distorção. Né? Mas eu qualificaria, assim, como distorção e não como alguma coisa que recomende. A gente tem que ter muito cuidado, Marco, com um negócio. Eu acho que você vai concordar comigo também. Nós vamos lembrar de 2013, né? O que aconteceu ali, em grande parte?
quando as pessoas, a população, os segmentos da sociedade começaram a ir para a rua, na verdade, o que se cobrava ali era qualidade de serviços públicos, né? Acessibilidade, qualidade e preço, né? do serviço público. E se criticava a elite política, a classe política, os políticos, por um conjunto de condutas. Era isso que havia, né? Na rua, naquele momento. Porém, a leitura, a versão, o factoide que foi produzido nos altos fornos da elite política brasileira, inclusive a sua banda governista, é de que o problema seria resolvido com a mãe de todas as reformas, que era a reforma política. Eu não me lembro de ter havido na rua qualquer sinal de contestação ao hardware da política brasileira naquele momento. Lá, hoje há, né? Mas não havia isso naquele momento. Ninguém estava questionando o regime político, o sistema partidário, o sistema eleitoral, nada. O que estava em ali, claro, que estava se criticando a atuação de deputados, a atuação de vereadores, a atuação de prefeitos, de governadores. Mas a elite política refratou a crítica como se a crítica fosse dirigida ao sistema. Ô, Paulo, do sistema. Deixa eu aproveitar essa sua observação para endereçar nossa conversa aqui para um campo mais amplo. Eu começo dizendo assim, que eu tenho lido muitas coisas em torno da ideia de que a contestação ao sistema saiu da esquerda e se alojou na extrema-direita. O nome da revolta hoje é de direita, é a direita. E que as esquerdas, que foram historicamente as impulsionadoras da contestação, estão na muda, como se costuma dizer. Isso é um ponto. O segundo ponto é que a crítica, independentemente dela vir à direita ou mais ao centro, parece ter assumido, e eu falo isso para te colocar diante da eleição de Donald Trump, um caráter de anti-establishment. Né? Quer dizer, onde tem disputa política, acaba, de maneira geral, eu estou chutando, eu não analisei caso a caso, por celebrar a vitória das forças que proclamaram em voz mais alta o combate ao establishment, à elite política, aos políticos, aos partidos políticos, a tudo aquilo que se chama política tradicional, mal chamada política tradicional. A vitória de Trump, que foi avassaladora, né, de certo modo, foi um indicador claro disso. Porque Trump, pela sua figura, é essencialmente um criador de caos. Né? O objetivo dele é embaralhar as cartas de tal maneira que ele consiga ser o croupier sempre vencedor, vamos dizer assim. Né? E a derrota de Kamala, ela tem um componente de rejeição da população ao establishment muito grande. Eu andei olhando o mapa da apuração nos Estados Unidos, quer dizer, os democratas ficaram praticamente ilhados nas posições, nas regiões mais elitistas, como alguns cronistas americanos têm observado. Né? Quer dizer, onde você tem a elite intelectual, elite política, elite financeira e assim por diante, os democratas se saíram bem. Se você vai para o miolo dos Estados Unidos, o fracasso é retundante. E mesmo em algumas regiões progressistas, como Pensilvânia, por exemplo, os democratas perderam. Né? Quer dizer, então, a ideia que se tem é que o sentimento que eu tenho é que o sentimento anti-establishment está começando a contagiar as diversas democracias. O que, de certo modo, sugerindo aqui uma ideia, pode explicar o sucesso de vários extremistas de direita, populistas autoritários, democratas não liberais e assim por diante. Né? Quer dizer, no fundo, eles estão sabendo capturar esse sentimento anti-establishment.
misturando as coisas também com os fatos regionais. Por exemplo, o problema da imigração, né, que é um problema que incomoda muitas populações. Nós não sentimos esse problema aqui porque nós não temos. E depois, se tivermos, provavelmente saberemos gestionar isso de maneira mais compatível, né, com a realidade brasileira. Nós temos muito espaço para acomodar imigrantes, vamos dizer assim, né? Você acha interessante pensar nessa ideia de que o anti-establishment está ocupando o lugar daquilo que no passado se chamava crítica ao sistema capitalista? Rapaz, É uma olha, provocação, né? não, eu não me sinto, sinceramente, Marco, eu não me sinto capaz de dar uma resposta minimamente abrangente à abrangência da sua questão. Eu tenderia sempre a responder apresentando as lacunas de informação que tenho sobre situações da política internacional, né, a não ser aqueles lugares onde a própria repercussão dos processos entra por nossos ouvidos e pelas nossas vistas todo dia, mas seria preciso ver como isso está se dando efetivamente. O que eu tendo a achar, vou tentar responder em dois planos. Primeiro, naquilo que se tem dito, se tem suposto, se tem previsto como desdobramentos práticos próprios a partir da vitória de Trump. Essa vitória teria a chegada de Trump ao governo americano de novo, tenderia, na medida em que ele consume a tendência anunciada de que retirará o apoio à Ucrânia, quer dizer, fará com que os Estados Unidos mantenham um distanciamento maior em relação à própria OTAN e retire da Europa, por exemplo, o elemento de dissuasão forte que essa articulação dos Estados Unidos com os países do Ocidente Europeu representa, inclusive no plano militar, mas não apenas no plano militar, no plano econômico, fortemente, para os experimentos e as tentativas e as proposições populistas nacionais. Uma coisa que você conheceu muito bem de perto, né, que foi aquela experiência lá atrás da Itália, né, com a tentativa do compromisso histórico do PCI com a democracia cristã, o quanto a OTAN foi um elemento que dissuadia esse tipo a consecução de uma articulação que era, afinal de contas, uma articulação progressista, né? A OTAN tinha um efeito ali desestimulador daquilo, na medida em que a presença do Partido Comunista numa coalizão permanente representaria uma ameaça, e isso impedia que houvesse cardápio eleitoral, inclusive, para que as populações pudessem votar. Hoje, retira-se de cena o PCI, retira-se de cena a esquerda, encontra-se agora forças com uma visão totalmente oposta, uma visão totalmente na linha oposta que tinha o PCI, tentando articular na Europa o mesmo tipo de compromisso. Quer dizer, um compromisso do seguinte sentido, de que ali nós vamos criar uma área de autonomia que não pode ser governada pelos impulsos da OTAN. E ali, quando os Estados Unidos cooperam com isso e retiram o apoio da OTAN, de repente é como se distensionasse o terreno para a direita populista crescer, né? Os partidos da direita populista crescerem. Isso para mim, isto é uma medida de como a situação mundial mudou. De como hoje as forças que nós, lá do tempo da Guerra Fria, aprendemos a entender como forças reacionárias, como forças que impediam o avanço e o progresso, como elas são hoje forças que são necessárias para garantir que essa institucionalidade democrática no mundo ocidental permaneça em pé. Isso é uma mudança de época, uma mudança de tempo que não é pequena, né? Que tem uma repercussão enorme e que força todo mundo que está fazendo política a rever posições na política.
E isso está um desafio para a esquerda latino-americana. A questão do anti-imperialismo é hoje um ponto que dificulta, por exemplo, ou produzirá dificuldades para um posicionamento mais ou menos convergente das chamadas forças progressistas do continente diante do advento da administração de Trump. Porque não, a interpretação não tem sido poucas as vezes em que o comentário vindo dessas áreas progressistas é no sentido de que está vendo no que deu, só podia dar nisso, bem feito. Agora vamos ter que lutar no nosso terreno. Qual é o nosso terreno? O terreno do enfrentamento, da resistência, da luta que passa por cima da política que lida com as realidades vulgares. Mas essas posições, elas parecem hoje pouco capacitadas para disputas políticas consistentes, você não acha? Acho que elas não têm peso eleitoral para isso, né? Não É. tem peso eleitoral para isso. Entretanto, elas podem continuar desarmando as forças democráticas no sentido de um discurso afirmativo, porque elas continuarão tendo que enfrentar polêmicas em dois flancos, né? Com as forças da direita que contestam a democracia representativa liberal, na verdade é disso que se trata, digamos, não diria essa contestação, mas essa crítica de fundo permanente aos limites da democracia representativa liberal permanece, de alguma maneira, como influência da esquerda. O que você diz como irrelevância eleitoral corresponde mais ou menos à crescente irrelevância eleitoral da própria esquerda, nesses momentos. Ela acompanha isso. Então, o que existe de possibilidades de crescimento para esse campo está completamente, sufocado. Quer dizer, uma experiência como a do Boric lá no Chile, né? Você não consegue ver parceria para ele dentro do campo da esquerda, né? Da esquerda que está instituída em instituições partidárias que precisam reproduzir seus mandatos de deputados. Nós estamos perto de uma renovação de direção do PT aqui, em que as opções que existem colocadas aí não apontam senão para uma correção de rumo na linha de uma orientação mais moderada, porém, ao mesmo tempo que mais moderada, mais comprometida com a visão de um passado que não volta mais. Quer dizer, como é que você sai disso? Isso leva a uma ideia de que a busca de um caminho novo vai ter que passar necessariamente por uma articulação que extrapole o muro do chamado campo progressista. Vai ter que dialogar com os segmentos que estão fora dele. Paulo, nós vamos ter que terminar daqui a pouquinho, e eu não poderia terminar sem te fazer duas provocações, no bom sentido, e provocações afetivas, digamos assim, né? Sem querer bagunçar a nossa conversa aqui. Uma é que eu poderia interpretar o que você está dizendo nessa última parte da seguinte maneira: nós não temos hoje no mundo, efetivamente, um refluxo democrático ou uma onda conservadora de respiração prolongada. Mas temos, ao contrário, uma dificuldade enorme das forças democráticas progressistas se colocarem na arena. Se colocarem na arena. A segunda provocação é assim: por que isso acontece? Né? Quer dizer, por que as forças democráticas progressistas, os partidos que se filiam a isso, não conseguem ter mais voz no mundo e mais capacidade de intervenção política ou eleitoral? Eu não tenho, evidentemente, resposta para isso, né? Imagino que você também não tenha. Mas eu insisto sempre, talvez por uma deformação da minha condição de intelectual, que as forças políticas progressistas, democráticas, não estão conseguindo interpretar o mundo em que nós vivemos. E isso não é pouca coisa, porque é difícil a gente fazer essa interpretação, dado o tamanho das rupturas
que aconteceram aí nas últimas décadas. Né? É uma provocação. Você acha que isso é verdadeiro? Que está faltando, como a gente poderia dizer, copiando o passado, teoria política para as forças democráticas e progressistas? Teoria eu não sei, mas assim, Marco, eu diria assim que você usou a expressão, não sei se foi proposital ou acidental, mas você falou em interpretar o mundo, né? Isso nos remete lá, nos remete àquela aquela dicotomia, ou falsa dicotomia entre interpretar e transformar o mundo, né? Eu acho que a esquerda, sem ter, isso eu digo de um modo muito genérico, sem ter talvez o instrumental, o repertório e a base social para tanto, imagina que nas condições do mundo contemporâneo ela continua capacitada a transformar o mundo, pelo menos retoricamente, né? Quando na verdade o déficit é de interpretação. A separação entre interpretação e ação, né? E ação transformadora, eu sinto como uma coisa necessária, impositiva da realidade. Isso implica em abandonar a ação política? Isso implica em largar a política de lado? Não. Implica em aceitar a coadjuvância na política, na ação política. Implica em enxergar nas forças que estão tendo hoje, de fato, condições de fazer esse enfrentamento, saber fazer escolhas e alianças estratégicas em que, ao contrário, o que mais de pernicioso pode existir para as forças progressistas hoje é avaliarem uma derrota como essa que aconteceu nos Estados Unidos, ou a mesma derrota mais prosaica, como essa que sofreu no Brasil, né? Analisar sobre o ângulo que eu tenho visto em vários setores, na universidade está cheio desse tipo de análise, e que o problema é que a esquerda deixou de ser esquerda, que a esquerda precisa ser mais esquerda, mais anticapitalista, ter programas mais que aceitem a lógica que vem de lá do campo da extrema-direita, de que o momento agora é de confrontação ideológica. Eu acho que mais do que nunca, nesse momento de refluxo, que eu não acho que é um refluxo da democracia, eu acho que é um refluxo claro do pensamento de esquerda, das forças democráticas no mundo. Dificuldade de entender o mundo. Ok. Então, nesse momento, nunca foi tão atual uma frase do nosso líder comum, da nossa referência comum de política, que foi Armênio Guedes, que dizia lá nos anos 70 para 80 que era bem-vinda toda ação em que pudesse, em que fosse possível desideologizar a política ao invés de politizar, ou melhor, politizar a ideologia em vez de ideologizar a política. Eu acho que a tentativa de trazer as visões, as crenças, os valores, os princípios nossos todos para o território do chão, usar a expressão do velho Rômulo Almeida aqui, o chão das realidades vulgares com os quais a pequena política trata. Isso é uma coisa que nós temos que fazer quando pensamos em partido político. Podemos ter a modéstia necessária para pegar um partido como o PSD, um partido como o MDB, e analisar, dando importância ao que está dentro dele, que pode servir de crítica ou que pode servir de alento. Porque os atores reais da política, se não quisermos ser terraplanistas, são esses. Se não quisermos entrar em terraplanismo político, esses são os atores que disputam o poder e ele continuará sendo disputado. Não há por que não estarmos presentes nisso. Mas outra coisa completamente diferente, e que exige tempo, e que existe afastamento, e que exige atividade específica, é a interpretação do mundo e pensar alternativas para esse mundo. No momento, não dá para trocar o pneu com o carro andando. Vai ter que andar recalchutando os pneus existentes. Não vai dar para parar e tirar e botar um pneu novíssimo saído da nossa cabeça. Ele vai ter que ser testado como foi testado onde a esquerda cresceu no mundo, em algum momento da história, cresceu assim. Cresceu
ali na administração municipal, aprendendo ali na administração municipal como fazer, chegando, puxando para uma proposição nacional. Não produziu. Ali ela produziu contribuições para a democracia. Ali ela produziu contribuições para a civilização. São essas as experiências da social-democracia, as experiências da esquerda aliada à social-democracia, quando não se achava social-democracia. É a aproximação de vários partidos europeus com essa realidade. É assim. Dá a impressão, às vezes, que quando diz a esquerda deixou de ser esquerda, como se a esquerda revolucionária tivesse tido êxitos, né, que agora estão deixando de acontecer porque a esquerda deixou de ser revolucionária. Ora, a esquerda revolucionária jamais teve êxitos no sentido de nos levar a passos civilizatórios importantes. Não há este. Há exemplos de heroísmo, exemplos de resistência, exemplos de luta contra ditaduras, mas não existe um currículo positivo das forças de esquerda revolucionária na luta pela democracia no mundo. E se o assunto é como preservar e fazer crescer e retomar a iniciativa da democracia no mundo, a esquerda é coadjuvante. Então, não sei se eu peguei a sua provocação como deveria, mas eu acho que você tem a sua interpretação do que eu respondi em relação a outra questão era totalmente pertinente. Você aceitou com brilhantismo. Eu aceitei, porque é isso, né? É isso, claro, é isso. Nós temos um patamar comum aqui, nós e várias outras pessoas, que não aceitam essa simplificação de que nós poderíamos recuperar a esquerda revolucionária tal como ela foi celebrada há décadas atrás e projetá-la de novo sem nenhum tipo de mudança. A revolução mudou de nome, né? Talvez. E, Paulo, eu te agradeço demais a sua presença, a sua disponibilidade, a sua verve. Você é muito bom de conversa, tem uma mente ágil e inteligente demais para pegar as questões da política nacional, da política geral. Te agradeço mesmo muito, acho que foi um diálogo de altíssimo nível e muito bom para esclarecer uma série de pontos. Valeu muito, viu? Eu que agradeço, Marco, que como eu disse no começo, né, é uma satisfação muito grande, é uma honra estar aqui participando de uma iniciativa que eu reputo como uma iniciativa da maior importância nesse momento de tanta confusão, de tanta nuvem, como esse momento que nós estamos vivendo no Brasil e fora dele. E o diálogo é permanente. Claro, um diálogo sempre previamente sabido, né? Seria amistoso e amigável, dadas as nossas afinidades antigas, né? Mas nem por isso deixa de ser útil, né? Que nós conversemos. Temos que reaprender a conversar em clima amistoso, sem necessariamente estarmos aqui fazendo aquele grande debate em que tem o polo e o outro polo, para que uma plateia passiva assista esse enfrentamento. Não estamos em espetáculos desse tipo. A política precisa ser travada dentro do terreno de ser uma atividade capaz de buscar soluções para os impasses pelo caminho do consenso, se possível, e da disputa civilizada eleitoral, quando não é possível o consenso. Muito obrigado, Paulo Fábio. Nós encerramos o programa Diálogos aqui. Eu espero contar com a participação de vocês nas próximas sequências, que virão a cada 15 dias, posteriormente a essa gravação feita com o Paulo Fábio. Eu te agradeço muito, Paulo, de novo, e cumprimento a todos que nos acompanharam. Até mais ver.